Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos fundamentos psicanalíticos, tá? Esboçando Zimmermann. Lembrando que estamos finalizando este livro. Hoje é o capítulo de número 40. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Fundamentos psicanalíticos, David Zimmermann. Lembrando que nós já vimos a primeira parte sobre os aspectos gerais, a segunda referente teoria, a terceira sobre psicopatologia e a quarta, a parte técnica. Hoje veremos o capítulo de número 40. É um capítulo extenso, ok? Os outros são menores, os dois últimos. Então, para o capítulo de hoje, precisaremos de 2 ou 3 encontros, tá? Psicoterapia analítica de grupos. Página de número 437. Psicoterapia analítica de grupo. Capítulo 40. Esboçando Zimmermann. Clube Leitura. Lembrando que a minha ideia é ler o capítulo com vocês, fazendo algumas costuras, alguns comentários. Como esse capítulo é mais extenso, pouparei alguns comentários, tá? Psicoterapia analítica de grupo. Dentre as diversas modalidades de psicoterapias, ou seja, não existe apenas uma única modalidade. Há diversas. É imprescindível incluir aquela que tem uma dimensão grupalística, a qual comprovadamente tem revelado-se eficaz e de grande abrangência. Porém, que em nosso meio brasileiro ainda não encontrou um campo de aplicação clínico mais sistemático e consistente. Então, a terapia em grupo para o Zimmermann, ela é eficaz, é de grande abrangência, porém, em solo brasileiro, encontra alguns obstáculos. É muito comum em filmes americanos vermos as terapias em grupos. Tá? Estava conversando com uma dona de um espaço, né, e ela falava sobre a carência de terapeutas que trabalhem em grupos. O que mais há é atendimentos individuais. Isso comprova o que o Zimmermann está dizendo aqui. Tá? A bem da verdade, as grupoterapias sequer têm encontrado um respaldo mais sólido e convincente por parte dos responsáveis pelos seus ensinos nas diversas instituições formadoras de técnicos especializados na área do atendimento psicológico, psiquiátrico e psicanalítica. Então, a verdade é que as grupoterapias sequer têm encontrado respaldo mais sólido e convincente por parte dos responsáveis pelos seus ensinos.
Igualmente, as cúpulas políticas das mais variadas instituições, em todos os cantos do país, não só recusam prestar o apoio necessário aos programas de atendimento psicoterápico grupal, como ainda muitas vezes boicotam o trabalho que vinham sendo desenvolvido por dirigentes anteriores. Então, há boicote do trabalho em grupo e também a falta de apoio necessário. Conquanto tudo isso continue ocorrendo na atualidade, também é verdade que aos poucos, em uma forma ainda algo desorganizada, a psicoterapia de grupo vem abrindo progressivo espaço de valorização e aplicação. O propósito deste capítulo é situar o leitor nos principais aspectos que dizem respeito às grupoterapias. E, para tanto, seguiremos um roteiro constante dos seguintes subtítulos. Então, até aqui, o que nós percebemos é que, pouco a pouco, há um progresso da psicoterapia de grupo, tá? Ou grupo terapia. Esse capítulo tem como objetivo tratar uma breve visão histórico-evolutiva, conceituação de grupo, classificação das grupoterapias, fundamentos teóricos, fundamentos técnicos, indicações e contraindicações, alcances e limitações, condições necessárias para a função de coordenador de grupo, estado atual e perspectivas futuras das grupoterapias. É isso que o Zimmermann pretende abordar neste capítulo. Uma breve visão histórico-evolutiva. Uma breve visão histórico-evolutiva. Pode-se dizer que as grupoterapias estão comemorando o seu primeiro centenário de existência. Isto se deve ao fato de que a inauguração desse recurso grupoterápico começou com J. Bratt, um tisiologista americano. Eu não sei o que é tisiologista. Que a partir de 1905, em uma enfermaria com mais de 50 pacientes tuberculosos, criou intuitivamente o método de classes coletivas. Então, Bratt, em uma enfermaria com 50 pacientes tuberculosos, criou o método de classes coletivas, as quais consistiam em uma aula prévia sobre a higiene e os problemas da tuberculose, seguida de perguntas dos pacientes e da sua livre discussão com o médico. Esse método, que mostrou excelentes resultados na aceleração da recuperação física dos pacientes, está baseado na identificação deles com o carisma do médico, compondo uma estrutura familiar fraternal de apoio recíproco. Embora realizado em bases empíricas, o método serviu como modelo para outras organizações similares, como, por exemplo, a prestigiosa Alcoólicos Anônimos, o AA, iniciada em 1935, que ainda se mantém com uma popularidade crescente. Igualmente,
A essência do velho método de Bratti está sendo revitalizada e bastante aplicada na atualidade, justamente onde começou, ou seja, no campo da medicina, sob a forma de grupos homogêneos de autoajuda. O tisiologista, que é o Bratti, é o médico especialista em tisiologia. É o ramo da medicina focado no estudo, diagnóstico e tratamento da tuberculose e outras doenças pulmonares crônicas. Então, o tisiologista trabalha com tuberculose. Tá? Então, praticamente, uma das primeiras experiências em grupos para tratamentos foi um grupo de pacientes com tuberculose. E nesse grupo havia uma identificação dos pacientes com o médico e havia um apoio mútuo, recíproco, entre os participantes. Em 1935, conservando algumas ideias centrais, surgem os alcoólicos anônimos. Próximo parágrafo. Embora Freud nunca tenha trabalhado diretamente com grupo terapias, ele trouxe valiosas contribuições específicas à psicologia dos grupos. Então, Freud trouxe contribuições à psicologia dos grupos, fazendo tanto de uma forma implícita pelos ensinamentos fundamentais contidos em toda a sua obra, como também de forma explícita. Então, ele contribui de forma implícita a ensinamentos fundamentais e de forma explícita, pelos seus 5 conhecidos trabalhos: As Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica, Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Ego, O Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização, sendo de 1921 o mais importante deles como contribuição às psicoterapias de grupo. De 1921 é Psicologia das Massas e Análise do Ego. No mencionado Totem e Tabu, por meio do mito da horda selvagem, em Totem e Tabu, o Freud faz a importante observação de que, por intermédio do inconsciente, a humanidade transmite as suas leis sociais. Assim como as leis sociais produzem a cultura. Então, através do inconsciente, há uma transmissão de leis sociais. E são essas leis que produzem a cultura. No entanto, o seu trabalho de 21 é considerado particularmente como o mais importante para o entendimento da psicodinâmica dos grupos. Nele, Freud traz as seguintes contribuições teóricas: uma revisão sobre a psicologia das multidões, os grandes grupos artificiais, igreja, exército, os processos identificatórios, projetivos, introjetivos, as lideranças
e as forças que influem na coesão e na desagregação dos grupos. Nesse mesmo trabalho, postulou a sua crença de que a psicologia individual e a social não se diferem em sua essência. Então, Freud postulou que a psicologia individual e a social não diferem, isto é, as relações entre o indivíduo e o grupo são indissociáveis e complementares, o que reforça o que já profetizara, que o êxito que a terapia passa a ter no indivíduo haverá de obtê-lo na coletividade. Outros autores importantes que pavimentaram o movimento das grupos terapias foram J. Moreno, médico romeno, que em 1930 introduziu as técnicas psicodramáticas. Calewin, desde 36, utilizou as vertentes sociológicas, introduziu a noção de campo grupal, tendo se dedicado ao estudo das minorias raciais. Foucault, psicanalista britânico, que desde 48 introduziu conceitos eminentemente psicanalíticos à dinâmica de grupo, os quais serviram como principal referencial de aprendizagem sucessivas gerações de grupo terapeutas, sendo que ele é considerado o líder mundial da psicoterapia analítica de grupo. Pichon, psicanalista argentino, altamente conceituado, que aprofundou o entendimento do campo grupal, com algumas concepções originais, além de ser o criador da teoria e prática dos grupos operativos. O Bion, cujas contribuições à grupo terapia analítica, pela sua importância, serão mais alongamente detalhadas um pouco mais adiante. Então, aqui estamos vendo nomes que contribuíram com o trabalho em grupo, ok? Também é necessário destacar o vigor que psicanalistas argentinos como Grinberg, Rodrigues, Langer emprestaram à psicoterapia analítica de grupo. Além de também ressaltar que, na atualidade, psicanalistas franceses como Anciot, Cais, abrindo novos vértices de compreensão, estão procurando definir uma identidade própria à dinâmica grupal. No Brasil, a psicoterapia de grupo de inspiração psicanalítica teve começo com Alcione de Bahia. Então, aqui é no Brasil, um ponto que nos importa. No Brasil, a psicoterapia de grupo de inspiração psicanalítica teve começo com Alcione, sendo que outros nomes importantes e pioneiros são Alderedo Ismael de Oliveira, Weiner Kember, no Rio de Janeiro, Bernardo Blay Neto, Luiz Miller de Paiva e Oscar Recente de Lima, Ciro Martins, David Zimmermann, Paulo Guedes, em Porto Alegre. Na atualidade, há no Brasil uma série de pessoas em diversas e múltiplas áreas, trabalhando ativamente em busca de novos caminhos e de uma assistência mais ampla e abrangente com a aplicação dos recursos da dinâmica de grupo. Contribuições do BIM. Durante a década de 40, este eminente psicanalista da Sociedade Britânica de Psicanálise, fortemente influenciado pelas ideias da Melanie Klein, com quem se analisava na época, partindo de suas experiências com grupos realizadas em um hospital militar durante a Segunda Guerra Mundial e na
Talk Clinic de Londres, criou e difundiu conceitos totalmente originais acerca da dinâmica do campo grupal. Então, em um hospital militar, durante a Segunda Guerra Mundial e em uma clínica em Londres. Entre as suas contribuições, vale destacar a sua concepção de que qualquer grupo movimenta-se em dois planos. O primeiro, que ele denomina como grupo de trabalho. Qualquer grupo se movimenta em dois planos. O grupo de trabalho opera no plano do consciente. Está voltado para a execução de alguma tarefa subjacente a esse. Existe em estado latente o grupo de pressupostos básicos, o qual está radicado no inconsciente, e suas manifestações clínicas correspondem a um primitivo atavismo das pulsões e fantasias. Então, todo e qualquer grupo movimenta-se em dois planos. O primeiro está no plano do consciente, voltado para a execução de alguma tarefa. Esse é o primeiro plano, consciente, voltado para uma tarefa. O segundo já está radicado no inconsciente. As manifestações comportam as pulsões e as fantasias inconscientes do sujeito. Bion formulou 3 tipos de supostos básicos. Então, os supostos básicos estão aqui. O primeiro, dependência. A dependência exige um líder carismático que inspire a promessa de prover as necessidades existenciais básicas dos indivíduos e do grupo. O segundo, luta e fuga, de natureza paranoide. Então, primeiro, há uma carência de um líder que inspire a promessa de prover necessidades básicas do indivíduo. O segundo, luta e fuga, natureza paranoide, requer uma liderança de natureza tirânica para enfrentar um inimigo ameaçador. Então, um dos supostos é a dependência. Então, eu quero um líder que supra minhas necessidades existenciais e básicas. Segundo, eu quero uma liderança, um líder que me ajude a enfrentar o inimigo. Então, há muitos líderes que, para conseguir liderados, criam um inimigo. Esse inimigo pode ser os petistas, esse inimigo pode ser os bolsonaristas, esse inimigo pode ser a fome, esse inimigo pode ser a desigualdade. Perceba que há inimigos que são mais reais e outros são mais mascarados pelas nossas próprias fantasias. Tá? O diabo, o pecado, o vício,
Que inimigo há? A pobreza. E o segundo, ou melhor, esse é o segundo, né? Luta e fuga. O primeiro é dependência. Então, alguém que vai dar moradia, alguém que vai dar auxílio, alimentação, alguém que vai. Isso vai estar presente também em lideranças religiosas, vai permear exército, política, tá? Estamos falando de grupo, e o grupo não começa praticamente na clínica, né? Eu fiz um grupo de pessoas com ansiedade e nós vamos combater o quê? Ansiedade. Essas pessoas têm certeza referente ao futuro, estão inseguras, precisam se sentirem mais protegidas para confiarem no amanhã, para se organizarem. Perceba que essa desproteção que o sujeito sente, essa incerteza, insegurança, envolve aqui, eu dependo de alguém que me ajude, né? Acontece ansiedade porque eu estou inseguro nas minhas relações, no trabalho, não sei para onde caminho, de que jeito caminho, né? Preciso de alguém que me segure, né? Que me ajude a consertar isso, a se equilibrar em cima dessa bicicleta e andar. A vida é uma bicicleta também, né? Então, é uma dependência do sujeito que a gente segure ele durante algum tempo, né? Para que ele pedale, pegue o equilíbrio e vá. O apareamento, também conhecido como acasalamento, alude à formação de pares no grupo que podem se acasalar, gerar um Messias Salvador, portanto, é um suposto inconsciente que, para se manter, exige um líder que tenha características místicas. Um exemplo, quando Freud olha para o Jung, o Freud viu que o Jung seria o príncipe da psicanálise. E não só Freud, mas há também alguns achegados do Freud que partilham esse pensamento. É um acasalamento. Vamos falar de política, né? Há uma esperança de que algum prefeito se torne o governador, que tal governador de tal partido se torne, né, talvez um presidente. Existe essas questões. Vai trazer credibilidade ao partido, um apareamento, um acasalamento. Nas igrejas também, nas escolas, ok? Além disso, Bion muito contribuiu para o entendimento da relação com o indivíduo, portador de ideias novas, que ele chama de místico ou de gênio, trava com o establishment. Parece que essa palavra aqui tem a ver com algo que já foi estruturado, né? É um grupo dominante que já tem uma estrutura de poder, de influência, tá? Então, para o Binho, o entendimento da relação com o indivíduo portador de ideias novas, ele vai chamar de místico ou gênio. E o Binho contribuiu para o entendimento da relação desse indivíduo com esse grupo, que já é formado, que já tem um certo poder, uma certa influência. Essa última concepção tem se revelado imprescindível importância para a compreensão dos problemas que cercam as instituições. Por quê? Porque vamos pensar, existe para o BIM um indivíduo,
e porta novas ideias. Um sujeito um tanto místico. De que forma esse sujeito vai se portar ali com a maioria? Entende? Sou responsável, então, em cumprir com a promessa. Isso há em famílias também, né? Crianças que nasceram e alguém olhou e falou, por meio dessa criança agora o relacionamento dos pais está sendo selado, renovado, e não sei o quê. Enfim, isso é um tanto perigoso também, tá? Muita expectativa sobre o sujeito, de que forma ele vai se relacionar com essa família. Enfim, aspectos que são positivos, mas aqueles que também são prejudiciais, porque anulam a individualidade do sujeito, tiram do sujeito uma certa humanidade, poder de decidir, de escolher. Essa última concepção tem se revelado imprescindível, né, para a compreensão dos problemas que cercam as instituições. Pela importância que o Bion representa para a grupo terapia psicanalítica, cabe mencionar alguns dos aspectos. O grupo precede o indivíduo. Isto é, as origens da formação espontânea de grupo têm suas raízes no grupo primordial, tipo a horda selvagem, tal como Freud a estudou. Então, o grupo precede o indivíduo. Os supostos básicos antes aludidos representam um atavismo dos grupos primitivos. A dependência durante certo tempo, luta e fuga contra os predadores, acasalamento para a sobrevivência da espécie. Então, supostos básicos têm a ver com algo de primitivo. Que no curso dos séculos acabam inseridos na mentalidade, na cultura grupal. Então, no reino animal, há uma dependência, as aves que voam em bando, tá? Eu cresci ouvindo de que a caça, quem caça, né, quem caça, um é o que caça e o outro é o caçador, né, predador. Eu acho que é predador e caça. O predador e a caça. Dizem que o predador, ele sempre busca o animal que está longe do bando, que está distante do bando. Então, me parece que existe algo aí que nos ensina. A importância do grupo é isso. Parece que a gente une força, parece que voamos juntos. É poético, bonito e verdadeira essa ideia, né? Então, supostos básicos têm a ver com isso: luta, fuga e o acasalamento. A cultura grupal consiste em uma permanente interação entre o indivíduo e seu grupo. Cultura grupal é a interação do indivíduo com o grupo, ou seja, entre narcisismo e socialismo. No plano transsubjetivo, esse atavismo grupal aparece sob a forma de mitos grupais, como são, por exemplo, os mitos de Éden, Babel, Esfinge, Édipo. A cultura exige uma organização, a qual é processada por meio da instituição de normas, leis, dogmas, convenções.
um código de valores morais, éticos e estéticos. Então, a cultura exige organização, tá? A organização do quê? Dos grupos. No plano transubjetivo, vamos ver o Éden, não coma daquele fruto, a expulsão. Veremos também a forma que a decisão de um impacta no outro. Em Babel, há uma certa curiosidade ali do povo, no Édipo, na Esfinge. Tem grupo ali, tem mais que um. Existem aspectos que antecedem o sujeito, ok? A sentença que o homem teria que trabalhar agora e seria penoso para ir do trabalho, o suor do rosto, a mulher teria dor. Parece que há também uma fala de que nasceria alguém da mulher, né, da semente da mulher, que feriria a serpente, e a serpente o calcanhar, não partindo aqui do ponto de vista religioso ou espiritual, né, mas simbólico, tá? Então perceba que existe ali já uma ideia de acasalamento, que é para a sobrevivência da humanidade. Existe ali uma ideia também de expectativa sobre aquele que virá. Aquele que vem já está carregando em si expectativas de um grupo de pai, de mãe. Isso às vezes pode ser bom, né, dependendo quanto é respeitada a individualidade do sujeito, porque viver em grupo é conseguir interagir, tá, consigo mesmo e com o grupo. Está entre narcisismo e socialismo. O que vai organizar esse grupo? Na lei, o que é que nós vamos ter? Direitos, deveres, né, uma preservação da individualidade, ok? O modelo que o Bion propôs para a relação que o indivíduo tem com o grupo é o da relação continente-conteúdo, a qual comporta três tipos: parasitário, comensal e simbiótico. A relação que o establishment mantém com o indivíduo místico, ou seja, com aquele sujeito que é sentido como sendo uma ameaça, pode ser um portador de ideias novas, adquire uma dessas formas, tal como é possível encontrar frequentemente nas mais distintas instituições. Então, alguém pode olhar e receber bem, como pode olhar e perseguir, né, o sujeito, porque vai mexer com aquilo que já está consolidado. Simplesmente vedam a sua entrada, o expulsam geralmente em função do papel que lhe é imputado de bode expiatório das mazelas da instituição, ignoram a sua presença. Vamos pensar aqui em Jesus, tá? Novamente, não no sentido religioso ou espiritual, mas no sentido simbólico, né? Existe algo que transcende Jesus, tá? Há uma expectativa e promessa de que ele será o rei dos judeus. Herodes fica encafifado com isso. Quando
os magos vão até Herodes, né? Ele fica afifado, porque eles acreditavam que nasceriam o rei, né? E vão perguntar para Herodes. Herodes vai fazer o quê? Vai mandar matar as crianças, tá? Porque já existe uma ordem do grupo ali, existe uma ordem política, existe uma ordem religiosa, uma ordem econômica, e parece que o surgimento desse novo rei vai mexer com aquilo que já está estabelecido. Manda matar as crianças. Por isso que Jesus vai para o Egito, né? Maria e José vão para o Egito e ficam lá. Depois retornam. Ok. Existem discursos que eram feitos. E é nesse discurso que Jesus vai se inserir. Então, dentro dessa ideia da relação que o grupo já formado, consolidado, que o grupo com poder e com influência, né, mantém com o indivíduo místico, aqui estou citando o caso de Jesus, é sentido como sendo uma ameaça. Jesus era uma ameaça para o sistema, tá? Por ser portador de ideias novas. Aí ele vem, Jesus vem e fala: ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, né, se bater em uma face, ofereça a outra. Né, se pedirem o teu vestido, dê também a túnica. Né, se pedirem para caminhar uma certa distância, caminho o dobro. Portador de ideias novas, tal como é possível encontrar frequentemente nas mais distintas instituições. Simplesmente vedam sua entrada. Vedaram a entrada de Jesus, correto? O expulsam. Jesus foi expulso diversas vezes, geralmente em função do papel que lhe é imputado de bode expiatório, das mazelas da instituição. Ignoram sua presença, desqualificam suas ideias e atividades. Há uma manifesta aceitação desse indivíduo que ameaça a estabilidade do grupo diretivo, do establishment. Porém, no fundo, um latente esvaziamento de suas ideias de sorte, que ele é cooptado pela atribuição de funções administrativas, muitas vezes de aparência honrosa. Outras vezes, completa BIM, decorrido algum tempo, alguém do establishment adota as suas ideias, porém divulgam como se elas tivessem partido dos próprios homens da cúpula diretiva. É claro que eu estou citando aqui Jesus, mas se a gente olhar, né, para outros grupos também, haverá isso, ok? A maioria dos filósofos morrem por quê? São convidados, né, a se matarem, beberem veneno, são perseguidos. Sêneca, né, Sócrates, porque as ideias geram ameaças, o pensamento gera ameaça. Existe algo de místico, a ideia, né, de que o saber que o sujeito tem não é um saber humano, mas é dos deuses. Aquiles também. Estou citando aqui filósofos, Aquiles da mitologia. Podemos pensar a ideia do Lula. Lula foi preso, agora Bolsonaro está preso. Os dois foram presos, porque vamos pensar aqui sem tomar partido, tá? Né? Lula foi preso por quê?
O que ele ameaçava? Alguns vão dizer que Lula vem ameaçando todo um sistema, né, neoliberal, né, de privatizações. Enfim, então calma aí, tem que frear esse homem. Depois o Bolsonaro, né, no pensamento de alguns, não estou tomando partido, Bolsonaro ameaça esse sistema da corrupção. Enfim, perceba que são grupos, são grupos. Se a gente ouve alguns, né, da esquerda, diremos estão certos. Se ouvimos alguns da direita, também estão certos. Não estou partindo aqui para extremo. Estou pensando aqui com vocês a ideia de grupo, a ideia de exclusão, né, o Messias, né, Bolsonaro o Messias, Lula também. Olha lá aquela estrela, né, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido: tu vens, já escuto teus sinais. Parece que existe, né, algo de místico, tanto na figura do Lula quanto na figura do Bolsonaro, tá? E é grupo. A estruturação de qualquer indivíduo necessariamente requer a sua participação em diferentes grupos, onde ele sempre sofre a influência dos outros, ao mesmo tempo que ele também é um agente ativo de transformações. Então, nós participamos em diversos grupos, ok? O que eu acredito que é importante mencionar aqui é que quem lidera tem que liderar todos, né, e não apenas uma parte, principalmente quando se trata de liderar uma nação. Quem lidera tem que liderar todos, governar todos, não apenas um único grupo. Excluir os outros, perseguir ou fazer os grupos menores se curvar diante a maioria. Então, nós influenciamos e somos influenciados. É preciso preservar nos grupos um espaço para o narcisismo, para a individualidade do sujeito. Da mesma forma que os sujeitos precisam também respeitar os grupos, os outros, o socialismo e narcisismo. Narcisismo e socialismo, é isso. Não é só eu, mas também não é só você. Somos nós. Limites, sem caixa de som na praia, não precisa ouvir som alto durante o dia todo, né? Ouça você a sua música, não quero ficar ouvindo ela. Quer ouvir? Ouça, mas não me obrigue a ouvir. Estamos falando de grupo, tá? Influenciamos e somos influenciados. Então, eu não jogava lixo, mas direto o pessoal jogando lixo no chão, comecei a jogar lixo no chão. Então, o grupo me influenciou. Não, eu não jogo lixo no chão. O outro também não joga. A pessoa que joga se sente mal e fala, não vou jogar. Perceba a influência? Esse é o ponto. A influência do sujeito no grupo e do grupo no sujeito. Aí já dizia a nossa mãe, né? Porque todo mundo tá indo que você vai ir. Se alguém pular de uma ponte, você vai também. Se não é Maria, vai com as outras. Se não é todo mundo. O ser humano é gregário, por natureza, e ele somente existe em função dos seus interrelacionamentos grupais. Sempre, desde o nascimento, o indivíduo participa de diferentes grupos.
em uma constante dialética entre a busca da sua identidade individual e a necessidade de uma identidade grupal e social. Então, há no sujeito uma busca pela identidade individual e uma necessidade de pertencer a um grupo. Um conjunto de pessoas constitui um grupo. Um conjunto de grupos constitui uma comunidade. Um conjunto interativo de comunidade constitui uma sociedade. A importância do conhecimento e a utilização da psicologia grupal decorre justamente do fato de que todo indivíduo passa a maior parte do tempo da sua vida convivendo, interagindo com distintos grupos, principalmente hoje, por intermédio das redes, né? Assim, desde o primeiro grupo natural que existe em todas as culturas, a família nuclear, onde o bebê convive com os pais, avós, irmãos, babás. A seguir, passa por creches, escolas maternais, bancos escolares, além de inúmeros grupos de formação espontânea, os costumeiros cursinhos. A criança estabelece vínculos grupais diversificados. Tais grupamentos vão se ampliando, se renovando na vida adulta, com a constituição de novas famílias e de grupos associativos, profissionais, esportivos, sociais. Assim como o mundo interior e o exterior são a continuidade um do outro, da mesma forma o indivíduo e o social não existem separadamente. Assim como o mundo interior e exterior são continuidade do outro, da mesma forma o indivíduo social não existe separadamente. Pelo contrário, eles se interpenetram, complementam, se confundem entre si. Com base nessas premissas, é legítimo afirmar que todo indivíduo é um grupo. Todo indivíduo é um grupo. Na medida em que no seu mundo interno há um grupo de personagens introjetados, a pais, irmãos, padre, pastor, né, líderes espirituais. Da mesma forma, pode-se dizer que todo grupo pode se comportar como uma individualidade. Ponto importante aqui. Todo indivíduo é um grupo e todo grupo pode se comportar como uma individualidade. Ele adquire uma identidade e caracterologia singular e própria. Existem grupos de todos os tipos, e uma primeira subdivisão que se faz necessária é a que diferencia os grandes grupos. Pertencem à área da macrosociologia, dos pequenos grupos, micropsicologia. Então, grandes grupos, a área da macrosociologia e os pequenos grupos, micropsicologia. No entanto, vale adiantar que, em linhas gerais, os microgrupos, como é um caso de um grupo terapêutico, costumam reproduzir em miniatura as características socioeconômicas e políticas e a dinâmica psicológica dos grandes grupos. O que caracteriza um grupo propriamente dito, quer psicoterápico ou operativo, o preenchimento das seguintes condições básicas. Então, veremos agora o que caracteriza um grupo. Tá? Uma pausa para água. O que caracteriza um grupo?
Um grupo não é um mero somatório de indivíduos. Um grupo não é um mero somatório de indivíduos. Pelo contrário, ele se constitui como uma nova entidade. E nessa entidade há leis e mecanismos próprios e específicos. Uma coisa é o grupo e uma coisa é um somatório de gente, tá? Imagina todo mundo na praia. Tem um grupo ali? Não, só tem um somatório de gente. Pessoas que não interagem entre si, pessoas que não carregam a mesma ideia, que não pensam da mesma forma, do mesmo jeito. É um aglomerado de pessoas na praia, um somatório de gente. Agora, quando nós olhamos de perto, há famílias. E há famílias que fizeram acordo ali. Então, fica de biquíni, fica sem biquíni, leva o que comer, não leva, fica aqui, fica acolá, grita, não grita, xinga, não xinga, se comporta assim, de outro jeito, ou há uma identidade naquela família, tá? Aí vão todos almoçar junto e tem ali uma família, ok? Juntos. Um grupo de amigos, de familiares. É diferente sentar numa mesa com quem você não conhece. Ali não tem um grupo, né? Tem indivíduos que sentaram na mesma mesa, não se conhecem. Portanto, ainda não possuem os mesmos valores ou valores análogos, ponto de divergência entre eles ou não. Um grupo não é um mero somatório de indivíduos. Deixa eu colocar aqui. Um grupo não é um somatório de indivíduos. Ele se constitui como entidade, leis, mecanismos próprios, específicos. Todos os integrantes estão reunidos, face a face, em torno de uma tarefa, de um objetivo comum, ao interesse de todos eles. Vamos para a praia? Vamos, vamos, vamos. A gente vai, a gente fica em tal lugar, como que a gente faz? A gente almoça junto, vai ver a casa juntos, enfim, existe ali algo que liga ambos. A gente vai junto, volta junto, como que vamos nos organizar? Então, há pessoas reunidas face a face em torno de uma tarefa, de um objetivo comum, tá? Vamos curtir a virada de ano na praia. Vamos curtir o aniversário, vamos. Existe um interesse entre eles. O tamanho de um grupo não pode exceder o limite que põe em risco a indispensável preservação da comunicação. Por isso que muitas igrejas fazem células, tá? Por isso que muitas igrejas têm ali pontos de pregações, congregações. Escolas, né? A escola faz o quê? Coloca um ponto de atendimento, polos, em cidades, distribuem para tentar preservar a comunicação, tanto a visual, como a auditiva e a conceitual. Os grupos no WhatsApp, era para ter comunicação, né?
mas há pessoas que há muito tempo não entram no grupo, não respondem, não interagem. O tamanho de um grupo não pode exceder o limite que põe em risco a indispensável preservação da comunicação, tanto visual como auditiva. Vamos pensar aqui já no grupo psicoterapêutico, tá? Então, se eu quero trabalhar com um grupo, eu não posso colocar muita gente, a ponto de não conseguir ver, visualizar. Não, precisa ser uma quantidade que eu consiga dar conta de atender, de conversar, de ver. Deve haver a instituição de um enquadre, um sétimo, o cumprimento das combinações feitas. Agora já estamos pensando aqui em um grupo psicoterapêutico, tá? Vamos pensar. Então, não é qualquer pessoa, é pessoas que estejam dispostas a cumprir com o estabelecimento de leis, de regras, pessoas que possuem objetivo, tá? De tratamento, um grupo que não seja muito grande e atrapalhe a minha comunicação. Eu devo ter um enquadre, tá? Combinações, onde será o encontro, qual horário será o encontro, qual dia, quais são as condições. Assim, além de ter os objetivos claramente definidos, o grupo deve levar em conta a preservação do espaço, os dias, local certo das reuniões, de tempo, horário, tempo da duração, plano de férias e a combinação de regras e outras variáveis que delimitem e normatizem a atividade grupal proposta. Isso daqui é o setting também, ok? Enquanto regra, acordos. O grupo é uma, o grupo é uma unidade que se comporta como totalidade e vice-versa. O grupo é uma unidade que se comporta como uma totalidade. E a unidade deve também se comportar como totalidade do grupo, ok? Cabe uma analogia com relação que existe entre as peças separadas de um quebra-cabeça e deste com todo a ser armado. Apesar de um grupo constituir-se como uma nova entidade, com uma identidade grupal própria, genuína, é também dispensável que fiquem claramente preservadas separadamente a identidade específica de cada um dos indivíduos, componente do grupo. Então, eu preciso preservar, ok? Por mais que o grupo é uma identidade grupal, cria, gera uma identidade grupal, a preservação dos indivíduos. Nos grupos sempre vai existir uma hierarquia, distribuição de posições e de papéis. Então, nos grupos sempre haverá uma hierárquica distribuição de posições e papéis, de distintas modalidades e intercambiáveis entre si. Vamos pensar aqui no grupo religioso, ali o ministro da música, do louvor, o líder dos jovens, da família, a distribuição de papéis, ok? Ao padre, o bispo, o ancião, o presbítero, o pastor, o evangelista, enfim. Por mais que eu estou falando aqui da evangélica, não estou falando a outra, porque de outras religiões eu não tenho propriedade para falar, ok? Não sei muito bem como funciona, né? Eu não estou aqui colocando a evangélica como superior, tá? Ou como única.
possibilidade religiosa. E fique claro isso. Estou citando porque é o que me vem à mente, talvez, para fazer comentários dentro daquilo que eu estou lendo aqui com vocês, para que fique melhor para entender, tá? Para que vocês entendam melhor. Então, todo grupo tem. Uh, Vamos falar da empresa. Tem lá o gestor, tem o líder da equipe, tem o coordenador, supervisor, há posições, há papéis. É inerente à conceituação de grupo, a existência entre os seus membros de alguma forma de interação afetiva. É inerente à conceituação de grupo, a existência entre os seus membros de alguma forma de interação afetiva. Sempre terá, tá? A qual costuma assumir as mais variadas em múltiplas formas, amor, ódio. É inevitável a formação de um campo grupal dinâmico, onde gravitam fantasias, ansiedades, mecanismos defensivos, fenômenos resistenciais, transferenciais, além de alguns outros fenômenos que são próprios e específicos dos grupos, tal como pretendo desenvolver mais adiante no subtítulo que alude aos fundamentos teóricos. Então, no grupo, haverá um dinamismo, tá? Por quê? Porque nele estará presente fantasias, defesas, classificação geral dos grupos. É válido partir do princípio de que, virtualmente, a essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo. A essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo. O que determina as óbvias diferenças entre os distintos grupos é a finalidade para a qual foram criados e compostos. O que vai mudar no, no grupo terapêutico é a finalidade, mas a essência, os fenômenos são análogos. Por esta razão, dentro do vasto leque de aplicações da dinâmica dos grupos, a classificação que aqui estou propondo fundamenta-se no critério das finalidades, a que se destina o grupo. Coloca uma pergunta, ok? A que se destina o grupo? Quero reunir pessoas, para quê? Ela parte de uma divisão genérica dos dois seguintes grandes ramos, operativos e psicoterapêuticos. Cada um deste ramo, por sua vez, subdivide em outras ramificações. Os grupos operativos, como indica o nome, visam operar em uma determinada tarefa, sem que haja uma precipua finalidade psicoterapêutica. Então, há grupos que operam no ensino e aprendizagem, são grupos operativos. Ensino e aprendizagem, ideologia fundamenta desse tipo de grupo, é o que é essencial aprender a aprender. E o seu lema pode ser resumido na frase de que mais importante do que encher as cabeças com conhecimento é formar cabeças. Os grupos operacionais ainda têm os institucionais, estão sendo crescentemente aplicados em escolas, sindicatos, empresas, instituições, com a finalidade de promover a integração entre os diferentes escalões de ideologia, especialmente no que diz respeito
ao dificílimo problema da comunicação. Os comunitários, consiste em programas voltados para a promoção da saúde mental de comunidades, como pode ser exemplificado com grupos de crianças ou adolescentes normais, gestantes, pais, filhos, líderes da comunidade. Aos grupos terapêuticos, tal como esta denominação sugere, os grupos operativos terapêuticos visam fundamentalmente a uma melhoria de alguma situação de patologia dos indivíduos, quer seja estritamente no plano da saúde orgânica, quer do psiquismo, ou em ambos ao mesmo tempo. A forma mais utilizada dessa modalidade grupal é conhecida sob grupos de autoajuda. Ela consiste em comumente ser um grupo de formação espontânea entre pessoas que se sentem identificadas por algumas características semelhantes entre si, unificando-se quando dão-se conta que têm condições de se ajudarem reciprocamente, quer pela ajuda de algum técnico coordenador, não. Vale citar como exemplo deste tipo a enorme expansão dos grupos que são conhecidos sobre anônimos, alcoolistas, tabagistas, neuróticos. A forma mais utilizada dessa modalidade grupal de autoajuda, também conhecida como grupo de ajuda mútua, está se processando no campo da medicina, que é como suporte para pacientes com doenças cronificantes, como diabético, reumáticos, hipertensos, que é como forma de reabilitação para infartados, colostomizados, mutilados, mulheres mastectomizadas, etc. E assim por diante, permitindo uma extensa utilização e vem comprovando resultados bastante animadores. Eu acho que é importante pontuarmos aqui, né, já que nós estamos lendo o capítulo, o conceito, a distinção que o Zimmermann está fazendo. Grupo terapêutico e grupo psicoterapêutico. Né? Ele mencionou que dentro dos grupos operacionais, aqui, que são grupos operativos, se enquadra também grupo de autoajuda, que é um tipo de grupo terapêutico também. Não é psicoterapêutico, é terapêutico. Né? Não tem esse objetivo, essa finalidade central, né? Mas é terapêutico. É igual uma conversa, conversas que fazemos com alguns amigos, que o nosso objetivo não é fazer ali com ele uma psicoterapia, né? Mas é terapêutico para nós. É diferente quando o sujeito vai conversar com seus amigos, participa de um grupo de ajuda mútua, e quando o sujeito vai fazer uma psicoterapia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, né, temos o costume de abreviar. O que você é? Eu sou terapeuta. Fiz terapia. Ok. Tá tudo bem, estamos abreviando. Sou psicoterapeuta, fiz psicoterapia. Não, a gente tira. Até mesmo na psicanálise, né? Fiz psicanálise hoje. Hoje foi meu dia de análise. Não, hoje foi meu dia de terapia. Ok? Né, o que eu estou querendo dizer aqui com vocês é o seguinte: o que o Zimmermann está fazendo é uma distinção que temos que ter em mente, né, principalmente quando estivermos lendo livros. Uma coisa é o grupo terapêutico e outra coisa é o grupo psicoterapêutico, psicoterápico. É uma diferença aí. É terapêutico, é autoajuda, ajuda mútua, mas não é psicoterápico. Não estamos aqui desconsiderando
os benefícios. Estamos dizendo aqui que não caminha pelo mesmo caminho de exploração, de conhecimento, de nomeação, como tende a ocorrer em um grupo psicoterápico, tá? Então, dentro do grupo operacional, existe o grupo terapêutico. E o Zimmermann dividiu aqui os grupos em operacionais e psicoterápicos, tá? Aqui. Operativos, operacionais, operativos e psicoterápicos. Dentro dos grupos operativos, grupo de ensino-aprendizagem, institucional, comunitários, terapêuticos, que envolve o AA, autoajuda, ajuda mútua, e os grupos psicoterápicos, que é o que nós veremos agora. Os grupos psicoterápicos, por sua vez, também podem ser subdivididos em 4 linhas de utilização da dinâmica grupal. Cada uma delas obedecendo a uma distinta corrente teórica técnica. Assim, temos a corrente psicodramática, que vem ganhando um significativo espaço em nosso meio. O psicodrama foi criado por J. Moreno. Na atualidade, ele conserva os seus princípios essenciais, que consta da utilização dos seguintes 6 elementos básicos: cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar, público, cena a ser apresentada. As principais cenas da vida de cada um e de todos são revividas por meio de dramatizações. E a psicoterapia consiste em ressignificá-la durante a dramatização. Teoria sistêmica. Então, primeiro aqui, corrente psicodramática. O segundo, teoria sistêmica. Os praticantes dessa corrente partem do princípio de que os grupos funcionam como um sistema. Ou seja, que há uma constante interação, complementação, suplementação dos distintos papéis que lhe foram atribuídos e que cada um dos componentes se vê impelido a desempenhar. A melhor e mais ampla utilização prática desse tipo de psicoterapia é a terapia de família e a terapia com casais. Então, esse grupo funciona como um sistema. Os grupos funcionam como sistema. E essa linha acredita, né, que há uma interação, uma complementação. Então, se eu sou filho mais novo, eu vou buscar sempre o irmão mais velho que seja culpado pelos meus BOs, porque sempre foi assim. Minha mãe sempre cobrou ele por eu me machucar, por eu fazer tal coisa. Então, eu sempre busco o irmão mais velho. Se eu sou o irmão mais velho, eu sempre busco o irmão mais novo para ensinar. Pego no pé, sou chato, sou crítico, tento colocar para baixo, me acho mais hominho do que ele, mais mulherzinha que ela, enfim. Tento proteger, ok? Perceba que eu vou complementando e suplementando. Por quê? Porque há papéis aqui atribuídos a mim. Depois teremos o cognitivo comportamental, o tratamento pregonizado pelos seguidores da corrente comportamentalista, behaviorista, visam 3 objetivos: uma reeducação,
em nível consciente das concepções errôneas do paciente. Uma reeducação. Um treinamento de habilidades comportamentais. Por exemplo, um obeso desenvolver táticas para evitar o consumo exagerado de alimento. Uma modificação no estilo de viver. Isso envolve a cognitivo-comportamental. A quarta corrente psicanalítica, embora sejam muitas correntes teóricos técnicas dentro da própria psicanálise, não é menos verdade que todas elas convergem para os três princípios básicos que Freud formulou, como constituindo o cerne da psicanálise: a presença da resistência, da transferência, da interpretação. A seguir, este capítulo vai se restringir aos principais aspectos que cercam a psicoterapia de grupo de fundamentação analítica. Farei uma pausa e logo retornaremos com fundamentos teóricos.
Vamos retornar, pessoal. Uma pausinha boa. Vamos lá? Estarei compartilhando a minha tela com vocês novamente. Fundamentos teóricos, ok? Fundamentos teóricos. Vale repisar que a tendência à grupalização é imanente ao ser humano. Nos recorremos a grupos religiosos, torcidas organizadas, facções, ok? Ah, eu sou escorpião, eu sou leão, eu sou sanguíneo, sou fleumático, buscamos um grupo. Eu sou TDAH, sou autista, enfim, buscamos um grupo. Às vezes o sujeito só quer se sentir familiarizado e busca um grupo. Né? Eu sou facção X, YZ, as gangues, né? Na adolescência, os grupinhos, né, do pessoal. Aí tem aqueles que já pendem para um certo vandalismo, começam a pinchar o nome do grupo. Na época que eu era adolescente, tinha as facções da adolescência e colocava o adesivo nas bicicletas, né? E todo adolescente queria entrar em uma, colocar um adesivo na bicicleta. Aí eu, com meus amigos da escola, a gente criou um, né? Tá um monte de gente criando facções na adolescência, grupos na adolescência, a gente criou um. Na época era o bonde do Indaiá. Bonde do Indaiá. Enfim, é por isso que alguns criam bandas também, times de futebol. Ou seja, ela é inata, essencial, indissociável e permanente em qualquer cultura, em qualquer geografia. Autores como Bion vão mais longe e afirmam que, historicamente, o grupo precede o indivíduo. E a formação, né, como vocês já sabem, antes da psicanálise, é em teologia. Né? Teologia e história. E quando a gente olha para a teologia, falando do indivíduo, né, a gente vai ver que lá está escrito em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes do homem, antes do sujeito, não estou levando aqui no sentido espiritual religioso, cada um tem sua crença e nesse campo eu não entro, ok? Mas no sentido simbólico. Perceba que existe um façamos ali, existe um grupo ali que antecede o sujeito, a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, o homem ele vai ter em si aspectos que nos pertencem. O homem, ele vai carregar em si aspectos que são nossos. O grupo precede o indivíduo, ou seja, as origens da formação espontânea dos grupos têm suas raízes no grupo primordial, tipo a horda selvagem, tal como Freud a estudou.
Aliás, em certo momento de sua obra, Freud chegou a postular a existência do que ele denominou como instinto social. Eu preciso atender uma ligação, pessoal.
Voltei, pessoal. Precisava atender uma ligação e eu sou difícil atender telefone, mas precisava atender. Vamos voltar. Vale repisar a tendência à grupalização. Há uma tendência à grupalização imanente ao ser humano. Ou seja, ela é inata, essencial, indissociável e permanente em qualquer cultura e geografia. Autores como Bion vão mais longe e afirmam que, historicamente, o grupo precede o indivíduo. Ou seja, que as origens da formação espontânea dos grupos têm suas raízes no grupo primordial, tipo a horda selvagem, tal como Freud a estudou. Aliás, em certo momento de sua obra, Freud chegou a postular a existência do que ele denominou como instinto social, de tal modo que o indivíduo não existe sem um grupo, e a recíproca é verdadeira. O grupo não existe sem o indivíduo. Da mesma maneira, como foi antes mencionado, em qualquer grupo constituído se forma um campo grupal dinâmico, o qual se comporta como uma estrutura que vai além da soma dos seus componentes. De forma análoga a uma melodia que resulta não da soma das notas musicais, mas sim da combinação e do arranjo entre elas. Há uma melodia que resulta não da soma das notas, mas da combinação e do arranjo entre elas. Também é útil realçar que, embora ressalvando as óbvias diferenças em sua essência, as leis da dinâmica psicológica são as mesmas em todos os grupos. As leis da dinâmica psicológica são as mesmas em todos os grupos. Que fique claro que ressalvando algumas diferenças, tá? A essência, as leis da dinâmica psicológica são as mesmas. As leis da dinâmica psicológica são as mesmas. A lei da dinâmica psicológica são as mesmas. Como esquema de exposição, vale destacar os seguintes aspectos de fundamentação teórica que estão ativamente presentes no campo grupal. Aspectos de fundamentação teórica presente no campo grupal. Em todo grupo coexistem duas forças contraditórias. Em todo grupo existem duas forças contraditórias. Uma tendente à sua coesão e outra à desintegração. Tá? Essa é a força contraditória do grupo. A criança quer crescer e quer ir para a casa da avó, quer se desintegrar do pai e da mãe, correto? Mas, ao mesmo tempo, ela quer estar mais perto do pai e da mãe, ali na casa. A dinâmica grupal de qualquer grupo se processa em dois planos, tal como nos ensinou Bion. Um é o da intencionalidade consciente. O grupo tem uma intencionalidade consciente. O outro, interferência dos fatores inconscientes, de cada um e de todos. O consciente é o grupo de trabalho.
o inconsciente, grupo de supostos básicos. É claro que, na prática, esses dois planos não são rigidamente estanques. Pelo contrário, costuma haver uma certa flutuação, interação. Nem sempre estamos tão inconscientes, nem sempre estaremos tão conscientes, ok? Sempre há a presença permanente, manifesta, disfarçada, oculta de pulsões. Sempre. Pulsões manifestas, disfarçada, oculta de pulsões libidinais, agressivas, narcisística, que se manifestam sob a forma de necessidades, desejos e demandas. No campo grupal circulam ansiedades, as quais podem ser de natureza persecutória, depressiva, confusional, aniquilamento, engolfamento, perda de amor ou de castração. Então, em todo grupo circula ansiedade persecutória. Vimos até aqui que em qualquer grupo há duas forças contraditórias, tá? Qualquer grupo há forças contraditórias, coesão e desintegração. Em qualquer grupo há aspectos conscientes e inconscientes. Em qualquer grupo há presença manifesta disfarçada das pulsões agressivas, narcisísticas, libidinais. Em todo grupo circulam ansiedades. Natureza persecutória, depressiva, confusional, aniquilamento, engolfamento, perda de amor, castração, que resultam de conflitos internos, como podem emergir em função das inevitáveis e necessárias frustrações impostas pela realidade externa. Então, sejam ansiedades devido a conflitos internos, ou sejam ansiedades devido à frustração com a realidade externa. Eu queria passar férias em Madrid, não pude, fico ansioso, inquieto, angustiado, ansiedade diante de algo que é externo. Tá? Eu me sinto mal por não conseguir, sinto uma ferida narcísica. Opa, é algo interno. Por consequente, para contrarrestar as tais ansiedades, cada um do grupo e ele como um todo mobilizam mecanismos defensivos que tanto pode ser os muitos primitivos, negação, controle onipotente, dissociação, projeção, idealização, defesas maníacas, como também defesas mais elaboradas, como repressão, deslocamento, isolamento, formação reativa. Um tipo de defesa que deve merecer uma especial atenção por parte do coordenador do grupo é o que diz respeito às diversas formas de negação de certas verdades penosas. Tá? Então, o grupo se mobilizam de defesas. A dinâmica grupal propicia perceber a presença dos conflitos estruturais, ou seja, aqueles que resultam da desarmonia das instâncias do id, ego, superego, delas entre si com a realidade externa, assim como também devemos incluir as subestruturas do ego ideal, ideal do ego real, alter ego, contra-ego, irei espirrar. Espirrei. Renite. Voltando, a dinâmica grupal propicia perceber presença dos conflitos estruturais. Então, nós percebemos,
por meio da dinâmica, os conflitos entre id, ego, superego e a forma que eles estão desalinhados, em desarmonia. Assim como também incluímos as subestruturas. Ego ideal, estrutura, subestrutura. Aqui. Ego ideal, ideal do ego real, alter ego, contra ego. Essa última é uma denominação que venho propondo para aludir à presença de aspectos que, a partir de dentro do self do sujeito, organizam-se de forma patológica e agem contra as capacidades do próprio ego. Tanto em relação ao crescimento de cada indivíduo em particular, como também nas situações grupais, como um boicote ao crescimento do grupo como totalidade. Tivemos capítulos específicos sobre isso aqui, ó. Exploramos bem. Um outro aspecto de presença importante no campo grupal é o surgimento de um campo ativo de identificações, tanto projetivas como introjetivas, ou até mesmo adesivas. O problema das identificações avulta de importância na medida em que ela se constitui como essencial elemento formador de sentimento de identidade. Então, me identifico com um grupo também. Tá? Às vezes eu sou mais o grupo do que eu mesmo. A comunicação nas suas múltiplas formas de apresentação. Então, identificação da forma saudável à patológica, tá? Prejudicial. A comunicação nas suas múltiplas formas de apresentação, verbais, não verbais, representa um aspecto de especial importância na dinâmica do grupo. Como que é a comunicação desse grupo? Como que eu olho para esse grupo? Igualmente, o desempenho de papéis, em especial os que adquirem uma característica de repetição estereotipada em determinados indivíduos do grupo. Como, por exemplo, papel de bode expiatório, é uma excelente fonte de observação, de manejo, parte do coordenador do grupo. Há pessoas que repetem um papel, tá? Está sendo cada vez mais valorizada a forma como os vínculos de amor, ódio, conhecimento e reconhecimento no campo grupal manifestam-se e articulam entre si. Da mesma maneira, há uma forte tendência em trabalhar as configurações vinculares, tal como elas aparecem nos casais, famílias, grupos, instituições. No campo grupal, costuma aparecer um fenômeno específico e típico, a ressonância, que, como o nome sugere, consiste no fato de que, tal como acontece num jogo de diapasões acústicos ou de bilhar, a comunicação trazida por um membro do grupo vai ressoar em outro, o qual, por sua vez, vai transmitir um significado afetivo equivalente. Então, alguém traz algo e o outro vai ressoar. Até mesmo o próprio analista, tá? Ainda que provavelmente venha embutida em uma narrativa de embalagem bem diferente, assim por diante, a tal da ressonância. O campo grupal constitui-se como uma galeria de espelhos, onde cada um pode refletir e ser refletido pelos outros. Campo grupal é uma galeria de espelhos. Reflito e sou refletido. Particularmente nos grupos psicoterápicos, essa oportunidade de encontro do self, de um indivíduo com o de outros, configura uma possibilidade de discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade pessoal.
Então, o grupo é uma galeria de espelho. Reflito, sou refletido. Assim eu posso discriminar minha imagem, afirmar, consolidar, tá? Ter maior certeza, ou maior clareza, se ver melhor, se perceber melhor. Um grupo coeso e bem constituído, por si só, tomado no sentido de uma abstração, exerce uma importantíssima função, qual seja de um continente, grifarei essa parte aqui, porque usarei ela no meu artigo. Um grupo coeso e bem constituído por si só, tomado no sentido de uma abstração, exerce uma importantíssima função, qual seja de ser um continente das angústias e necessidade de cada um e de todos. Isso adquire uma importância especial quando se trata de um grupo composto por pessoas bastante regressivas. É importante destacar a relação do sujeito e do grupo com a cultura na qual estão inseridos. Explico melhor com um exemplo tirado da minha prática como um grupo terapeuta, para ilustrar o fato de que, diante da mesma situação, explico melhor como um exemplo tirado da minha prática. Lembrando que o Zimmermann está falando aqui da relação do sujeito e do grupo com a cultura, ok? A vida genital de uma mulher jovem e solteira. Ela foi vivenciada de forma totalmente diferente em duas épocas, distante uns 25 anos uma da outra. Assim, na década de 60, uma jovem estudante de medicina levou mais de um ano para confessar ao grupo que mantinha uma atividade sexual com seu namorado, devido suas culpas e ao pânico de que sofreria um repúdio generalizado pela sua transgressão aos valores sociais vigentes naquela época. Em contrapartida, em um outro grupo, agora em fins da década de 80, uma outra moça também levou um longo tempo até poder partilhar com os demais o sentimento de vergonha e temor de vir a se ridicularizar e humilhada pelo fato de que ainda se mantinha virgem. Então, antigamente era vergonhoso dizer que tinha relação sexual, e depois de um tempo dizer que ainda não havia tido relação sexual. Em resumo, o modo de agir foi totalmente oposto, mas a natureza do conflito, qual que é a natureza do conflito? Mudou o modo de agir, mas qual que é a natureza? Medo, vergonha, culpa foi a mesma. O que variou foi o tipo da pressão cultural. Aqui nós estamos vendo fundamentos teóricos, correto? Fundamentos teóricos. Todos os elementos teóricos do campo grupal, enumerados, somente adquirem um sentido de existência e de validade se encontrarem um eco de reciprocidade no exercício da técnica e prática grupal. Igualmente, a técnica também não pode prescindir da teoria, de maneira que ambas interagem e evoluem de forma conjugada e paralela. Pode-se afirmar que a teoria sem a técnica vai resvalar para uma prática abstrata, com uma intelectualização acadêmica, enquanto a técnica sem uma fundamentação teórica corre o risco de não ser mais do que um agir intuitivo ou passional. Estarei ficando por aqui hoje com vocês, ok? No nosso próximo encontro, exploraremos fundamentos técnicos. Um abraço e até mais.